Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 8 de outubro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima pessoal, domingão aqui com uma grade recheada. Eu vou trazer pra vocês 21 palpites com análise para fazermos boas entradas neste domingão, pessoal. Repassando aqui rapidamente os joguinhos de sexta-feira, não foi uma sexta-feira boa. Nenhum dos nossos bilhetes bateram. Deixamos aqui jogos como, por exemplo, do Al-Ittihad versus Al Hilal. Deixamos o mais de um gol e meio, o jogo foi apenas 1 a 0 para o Al Hilal, decepcionando muita gente. Jogo na Turquia, a Adana Demirspor acabou também ganhando por 1 a 0. Deixamos aqui o mais de um gol e meio também. Um jogo que normalmente é muito overgoals, acabou batendo só 1 a 0. Mas é isso, vamos dar sequência aqui no domingão. Esse domingão aqui será diferente de muitos greens. Bora pra cima? Vamos começar aqui na segunda divisão da Alemanha, confronto entre o Schalke 04 versus Hertha Berlim às 8h30 da manhã. Classificação dos dois. O Hertha é o 13º colocado, em 8 jogos ele já fez 16 gols, sofreu 15. E a equipe do Schalke 04, a 16ª colocada, em 8 jogos, tem 13 gols marcados e 18 gols sofridos. Duas equipes muito overgoals. O que nós temos de interessante: Schalke marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 7 e ambas marcam sim, batendo nas últimas 4. Hertha Berlim marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas e mais de 2 gols e meio batendo nas últimas 7 partidas. Para este confronto aqui não tem para onde fugir, é jogo para gols. Quero buscar aqui o ambas marcam para este confronto. E agora vamos para a Dinamarca, confronto entre o Nordsjælland versus Odense às 9h da manhã. Classificação dos dois. Nordsjælland é o 4º colocado, em 10 jogos tem 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Já fez 21 gols, sofreu 8. Já a equipe do Odense, apenas a 10ª colocada, em 10 jogos tem somente 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Fez 15 gols, já sofreu 18. O que nós temos de interessante: Nordsjælland não perdeu em 9 das últimas 10 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10. Já o Odense marcou gol em 9 das últimas 10 e sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo do Nordsjælland. Jogando em sua casa, vou buscar aqui a vitória seca para ele neste confronto. E ainda aqui pela Dinamarca, temos o confronto entre o Aarhus versus o Copenhague às 15h. Vamos ver a classificação dos dois. Copenhague é o 2º colocado, em 10 jogos tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do Aarhus é o 7º colocado, em 10 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Nós temos de interessante: o Aarhus marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 7. Copenhague marcou gol em 9 das últimas 10 partidas e o mais de um gol e meio bateu nas últimas 9 partidas. Para este confronto eu acredito muito no favoritismo do Copenhague, mesmo jogando fora de casa. Com essa odd excelente eu vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Vamos agora aqui para a República Tcheca, temos o confronto entre o Kralove versus Sparta Praha às 10h da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. O Sparta é o líder da competição, em 10 jogos tem 8 vitórias e somente 2 empates, ainda não perdeu, já fez 27 gols. Já a equipe do Kralove é o 10º colocado, em 10 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, fez 13 gols, já sofreu 17. O que nós temos de interessante: Kralove marcou gol nas últimas 8 partidas, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. O Sparta marcou gol em 9 das últimas 10 partidas e o mais de gol e meio também bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui acredito muito no favoritismo do Sparta, que ainda não perdeu na competição. Acredito que não será dessa vez que ele irá perder, vou buscar aqui o empate anula para o Sparta neste confronto. Vamos agora aqui para a Suécia, confronto entre o Brommapojkarna versus o Elfsborg às 10h da manhã. Classificação dos dois. Elfsborg é o 2º colocado, em 25 jogos tem 17 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. A equipe do Brommapojkarna é o 14º colocado, em 25 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e já soma 14 derrotas. Nós temos de interessante: Brommapojkarna marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas, não ganhou nas últimas 5 e sofreu gol em 9 das últimas 10. Elfsborg no momento mais under goals, menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito que o Elfsborg não irá perder, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Elfsborg neste confronto. Agora vamos de Ligue 1, campeonato francês, partida entre o Brest versus o Toulouse às 10h da manhã. Classificação dos dois. Brest é o 2º colocado, em 7 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Já a equipe do Toulouse é apenas o 12º colocado, em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.
que nós temos de interessante? Blastoise não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 6. Toulouse marcou gol em 8 das últimas 10 partidas e também não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, mas é uma equipe que empata bastante. Para este confronto aqui, aproveitando esse excelente momento do Blastoise, jogando em sua casa, vou entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Agora vamos de campeonato francês, confronto entre o Rennes versus Paris Saint-Germain às 15h45, classificação dos dois. Paris Saint-Germain é o quinto colocado da competição, em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, já fez 14 gols e sofreu 6. O Rennes é o sexto colocado, em 7 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota, fez 13 gols e sofreu 7. Esse é muito interessante. Rennes não perdeu em 9 das últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Paris Saint-Germain marcou gol em 8 das últimas 10 e o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, Paris Saint-Germain precisando se recuperar depois de ter tomado uma goleada na Liga dos Campeões. Acredito muito que o Paris irá para cima, não acredito que irá perder este confronto. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Paris Saint-Germain nessa partida. Agora vamos de Premier League e temos o confronto entre o Brighton versus Liverpool às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. Liverpool, quarto colocado da competição, em 7 jogos tem 5 vitórias, um empate e uma derrota, já fez 16 gols e sofreu 7. Brighton é o sexto colocado da competição, em 7 jogos tem 5 vitórias e 2 derrotas, fez 19 gols e sofreu 14, que nós temos de interessante. Brighton marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 10 e o mais de 2 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Liverpool marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, duas equipes muito overgoals, 2 ataques muito fortes. Vou entrar aqui no mais de 2 gols e meio para esta partida. E para fecharmos aqui na Premier League, temos nada mais nada menos do que Arsenal versus Manchester City, o jogaço deste domingo, ao 12h30. Vamos ver a classificação dos dois. City é o segundo colocado da competição, em 7 jogos tem 6 vitórias e uma derrota, fez 17 gols, sofreu 5. Arsenal, terceiro colocado da competição, em 7 jogos tem 5 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu, marcou 15 gols e sofreu 6. Nós temos de interessante. O Arsenal marcou gol nas últimas 10 partidas, o Wolverhampton 5HT bateu em 8 das últimas 10. Manchester City marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto, acredito muito que será um jogo aberto, jogo com as duas equipes buscando o resultado desde o início. Acredito muito que teremos bastante gols, vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio para esta partida. E agora vamos para a Bundesliga, confronto entre o Bayer Leverkusen versus o Cal às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. Leverkusen voando nessa temporada, jogando muito futebol. Em 6 jogos tem 5 vitórias e um empate, já fez 20 gols. Já a equipe do qual a última colocada da competição, em 6 jogos ainda não venceu, tem somente 1 pontinho com empate e 5 derrotas. Nós temos de interessante. Leverkusen marcou gol nas últimas 9 partidas, não perdeu nas últimas 9, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 10. Cal marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 10 partidas e não ganhou nas últimas 6. Para este confronto aqui não tem jeito, o Bayer Leverkusen é favoritaço. Vou entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. Partindo agora aqui para a Noruega, confronto entre o Tromsø versus Alesund ao meio-dia. Vamos ver a classificação dos dois. Tromsø é o terceiro colocado, fazendo uma excelente campanha. Em 23 jogos tem 15 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já a equipe do Alesund é a última colocada da competição. Em 23 jogos tem somente 3 vitórias, 3 empates e soma 17 derrotas. A equipe já sofreu 52 gols. E nós temos de interessante. Tromsø marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. A Alesund sofreu gol nas últimas 6 partidas e o mais de gol e meio bateu nas últimas 6 partidas. Para este confronto não tem jeito, o Tromsø é muito favorito. Vou buscar aqui a vitória seca para ele neste confronto. Ainda aqui na Noruega temos o confronto entre o Vålerenga versus o Brann às 14h15. Vamos ver a classificação dos dois. Brann é o quarto colocado da competição. Em 23 jogos tem 14 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Fez 41 gols, sofreu 25. A equipe do Vålerenga, 11º colocado. Em 23 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Fez 32 gols, sofreu 39. Isso é muito interessante. Vålerenga marcou gol nas últimas 6 partidas. Sofreu gol nas últimas 6 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4.
Já a equipe do Bran marcou gol nas últimas 10 partidas e o mais de 1,5 bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, dois ataques excelentes. Vamos entrar aqui no mais de 1,5 para este confronto. Partindo agora aqui para a Romênia, confronto entre o Dinamo Bucareste versus o Cluj às 15h30. Classificação dos dois. Cluj, segundo colocado, em 11 jogos tem 8 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já a equipe do Dinamo Bucareste, 15ª colocada, em 11 jogos tem somente 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Nós temos de interessante. Bucareste sofreu gol nas últimas 8 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Cluj marcou gol nas últimas 8 partidas e o mais de 1,5 bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto, aproveitando esse excelente momento do Cluj, jogando fora de casa com essa odd excelente, eu vou entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Partindo agora aqui para a La Liga, confronto entre o Granada versus Barcelona às 16 horas. Classificação dos dois. Barcelona, terceiro colocado, em 8 jogos tem 6 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Granada, 19º colocado, em 8 jogos tem somente 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Isso é muito interessante. Granada marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 8 partidas e não ganhou nas últimas 5 partidas. Já o Barcelona não perdeu nas últimas 10 partidas e marcou gol nas últimas 9. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, vou buscar o favoritismo do Barcelona. Vamos entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. E vamos agora aqui para Portugal, confronto entre o Sporting versus Arouca às 16h30. Classificação dos dois. Sport, líder da competição, em 7 jogos tem 6 vitórias e somente 1 empate, ainda não perdeu. Já a equipe do Arouca, 13ª colocada, em 7 jogos tem apenas 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Isso é muito interessante. Sport marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10. O Arouca sofreu gol nas últimas 10 partidas e o mais de 1,5 bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, o Sport é muito favoritaço. Vamos buscar aqui a vitória seca para ele neste confronto. Vamos agora aqui de Brasileirão, começando no confronto entre Fluminense versus Botafogo, clássico no Rio de Janeiro às 16 horas. Classificação dos dois. Fogão, líder da competição, em 25 jogos tem 16 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, fez 40 gols, sofreu 16. Flusão vem aqui com a moral lá em cima depois de ter classificado para a final da Libertadores em cima do Internacional. Ele é o 6º colocado, em 25 jogos tem 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, fez 34 gols, sofreu 29. Que nós temos de interessante. Fluminense marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 partidas. Já o Fogão, que vem num mau momento, não ganhou nas últimas 5 partidas, no menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 8. Para este confronto, acredito muito que será um jogo aberto, jogo para gols. Vamos entrar aqui no mais de 1,5 gol para essa partida. Vamos para outro clássico aqui neste domingão de Brasileirão. Confronto entre Palmeiras versus Santos às 16 horas. Classificação dos dois. Verdão, que agora só resta o Campeonato Brasileiro para ele disputar, para tentar ganhar o título. É o 4º colocado, em 25 jogos, tem 12 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, fez 39 gols, sofreu 20. Já o Santos, tentando se recuperar, acabou goleando na última rodada da equipe do Vasco. É o 15º colocado, em 25 jogos, tem 7 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, fez 27 gols, já sofreu 41. Nós temos de interessante. Verdão, menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas, ambas marcam não em 8 das últimas 10. O Santos sofreu gol nas últimas 10 partidas e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Para este confronto aqui, o Verdão vai ter que ir para cima, vai ter que tentar ganhar essa partida para somar os 3 pontinhos e se aproximar do Botafogo. E o Santos, desesperado, precisando pontuar na competição para se afastar da zona de rebaixamento. Acredito que será um jogo aberto, jogo para gols. Vamos entrar aqui no mais de 1,5 gol para essa partida. E mais um clássico aqui neste Brasileirão, confronto entre Internacional versus Grêmio às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Grêmio, ainda sonhando com o título, é o 3º colocado, em 25 jogos a equipe já fez 40 gols, sofreu 32. A equipe do Colorado, apenas a 14ª colocada, vem com a moral lá embaixo depois de ter sido eliminado para a equipe do Fluminense. Em 25 jogos a equipe fez 20 gols, sofreu 29. E nós temos de interessante. Internacional sofreu 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Já o Grêmio over 0,5 HT bateu nas últimas 6 partidas, só que o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, Internacional precisando ir para cima, precisando dar uma resposta depois da eliminação. Já a equipe do Grêmio, ainda sonhando com o título, também vai para cima neste confronto.
Outra partida que eu quero buscar gols também, vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para essa partida. Vamos agora aqui de Atlético Mineiro versus Coritiba às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. Galo, que vem de recuperação, ainda sonhando com uma vaguinha na Libertadores, é o 7º colocado. Em 25 jogos tem 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Já o Coxa é o 20º colocado, em 25 jogos tem somente 4 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. Nós temos de interessante. Galo não perdeu nas últimas 5 partidas, o menos de 3,5 gols bateu nas últimas 10 partidas. Já o Coxa marcou gol nas últimas 7 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10 e perdeu 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, a equipe do Galo, que só venceu aqui na sua casa nova, acredito que será mais uma vitória, mas uma vitória tranquila. Vamos entrar aqui na vitória seca para o Galo neste confronto. E para fecharmos o dia, vamos aqui no confronto entre Fortaleza versus América Mineiro às 18h30. Classificação dos dois. Fortaleza é o 9º colocado, em 25 jogos a equipe tem 11 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Já o América Mineiro, 19º colocado, em 25 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. Para este confronto aqui, Fortaleza, que acabou de eliminar o Corinthians na semifinal da Sul-Americana, está na finalíssima desta competição, tá com a moral lá em cima, a equipe tá muito forte, jogando em sua casa, é uma equipe muito difícil de ser batida. Vou buscar aqui o empate anula para o Fortaleza neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês, meu muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, ajudar a gente a crescer cada vez mais. Um ótimo domingão a todos e vamos de green!